Fala, minhas gostosas! Tudo bem com vocês? Eu quero fazer uma pergunta direta. Me diga como é que vocês funcionam quando mexem na sua rotina ou no seu roteiro. Como assim, GG? Você tem um roteiro durante o dia? Eu achava que não era necessário, não era importante. Só que hoje eu consigo fazer um roteiro. E quando mexem nisso, eu quero saber de vocês aí como é que vocês funcionam. Porque eu mesmo vou compartilhar com vocês, passo a passo, da desordem que fizeram daquilo que estava organizado para o meu dia hoje. Vocês vão descobrir comigo. Fique aí. Não sai desse vídeo não, hein? Hoje a produção separou 10 perguntas para Gigi França responder. Ela que é uma boa entrevistadora aí, vai passar um momento de ser entrevistada, vai experimentar ser entrevistada. A primeira pergunta é... Agora deixa eu dizer a vocês, é estranho, você tá do lado oposto do que você sabe fazer. Vou me organizar, me organizei. Vamos. Bora. Qual foi o momento em que você percebeu que sua missão era ajudar mulheres a se libertar do medo e da escravidão emocional? Eita. Esse sabe perguntar, viu? Você não vê a cara desse rapaz, mas ele bota a gente em cada uma. Veja só, eu sempre ouvi que eu levava jeito para aconselhar as pessoas, né? E tem horas que a gente realmente se sabota. Eu mesmo passei muitos anos da minha vida desse jeito. Só que a gente percebe isso quando a gente realmente ouve o outro. Existem situações, existem coisas que parece que algumas pessoas têm uma clareza maior de alguns assuntos. E voltando para o que eu tenho vivido hoje, por exemplo, isso não é uma coisa que acontece agora. Volto a dizer, isso é uma coisa muito corriqueira na minha vida, de poder aconselhar e direcionar, principalmente algumas mulheres. E a maioria delas que conversam comigo trazem consigo tudo isso, né? Essa questão de segurança, a questão do medo de provar algo. GG, com isso você quer dizer que você é uma pessoa segura, que você não sente medo? Não. Existe uma grande diferença de você sentir tudo isso e você mesmo fazer com que isso se torne algo que você vá vencer. É isso que eu tenho feito. Não só comigo, mas com todas as mulheres que estão à minha volta, é fazer com que elas entendam que ela pode vencer toda insegurança, todo medo. E aqui eu falo mais uma vez, não é fácil. Se eu disser a você aí do outro lado que isso é fácil, não é fácil. Porém, a gente só tem dois caminhos. Ou você se rende àquilo que está tentando lhe matar todos os dias, ou você toma isso como uma oportunidade de fazer algo melhor, de fazer a sua própria história. E como eu sou protagonista da minha própria história, eu preferi tornar isso uma outra realidade. E da mesma forma eu tenho feito isso na vida de algumas mulheres que veem em mim essa potência em direcionamento, em aconselho, e eu sou muito grata a Deus, em especial por isso. Você, como uma mulher empreendedora, por que tantas mulheres ainda sentem culpa quando pensam em empreender ou recomeçar a vida? Porque empreender é muito mais complicado do que você pensa, é muito mais desafiador do que você imagina. E existem, a maioria das vezes, nós seres humanos preferimos algo mais fácil do que você realmente ir em busca daquilo que você sonha. Porque o que sonha, aquilo que você sonha dá trabalho. Aquilo que dá trabalho custa energia, disposição, tempo. E a maioria das pessoas, infelizmente, elas preferem continuar no seu momento de... Deixa eu procurar uma palavra certa para me dizer, para me falar sobre isso. Comodismo, pronto. O comodismo, ela simplesmente nos prende ali, faz a gente ficar realmente... E o comodismo, ele nos impede de sonhar e principalmente de avançar. Então, o empreendedorismo causa muito isso. De você imaginar que, poxa, eu não tenho mais opção. E eu digo isso hoje, mesmo voltado para a minha vida. Porque eu até vinha comentando com uma pessoa sobre isso,
que a gente acha que ser CLT e ser empreendedor é muito fácil. Não é. Tem gente que vai preferir justamente sair da sua casa todos os dias, bater o seu ponto, fazer simplesmente, sabe aquela vida tipo mecânica? Você chega lá, faz o seu papel, depois que você bate a sua meta, simplesmente você volta e no outro dia você faz a mesma coisa. E o empreendedorismo não, ele lhe desafia. A todos os dias você está inovando, você está em busca de melhorar, busca de avançar. E isso não é uma competição. Muitos fazem como competição contra o outro, só que não existe competição maior do que contra você mesmo. Eu vou lhe dar um exemplo básico do que aconteceu hoje. Falando sobre empreendedorismo. Hoje eu preferi estar justamente na minha casa, no meu comodismo, na minha caminha, na minha zona de conforto. E eu pensei, se eu não for, a coisa não funciona. Entendeu? E só que quando a gente para analisar que quando é CLT, mesmo você não estando com vontade, você é obrigado a ir do mesmo jeito. Aí então há uma grande diferença, você pagar o preço pela vida e pelo sonho dos outros, ou você suar a sua camisa e pagar um preço maior, porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Então a escolha é sua, se paga pelos outros ou se paga pelo sonho que é somente seu. Sua. Pau quebrou aí, viu? Vai de outra, viu? Você fala muito sobre fé sem prisão. O que exatamente isso significa para você? A fé sem prisão. Rapaz, esse é um assunto e uma pergunta sensacional. Claro que isso não precisa ser a sua visão e não precisa ser a visão dos outros. É uma visão minha. Quando eu falo de uma fé sem prisão, é justamente você entender que Cristo, ele veio para nos dar vida, vida com abundância e uma vida livre. Eu conheço, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão com Cristo. Como assim, GG? É a mais pura realidade. São pessoas que estão ali dentro somente para bater, como se fosse uma empresa. Volto a dizer mais uma vez, bater o cartão de saber que os seus líderes estão ali, mas que está totalmente distante de Cristo. A verdade é essa. Então, eu vejo muitas mulheres aprisionadas, como por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer isso aqui, mas não faço porque a igreja pode pensar diferente. A igreja pode me ver de forma diferente. E, infelizmente, nós fomos ensinadas a vida toda de que nós somos limitadas. E Cristo não nos chamou para viver limitada. Ele chamou para que a gente realmente tivesse intimidade com Ele, mas que também a gente se posicionasse naquilo que nós sonhamos, queremos e também realizar de maneira suave, livre e sem condenação. Porque a partir do momento que você entende quem é você diante de Cristo e quem é Cristo para você, você floresce sem essa mentalidade de que o outro vai pensar que de repente você está desviada. Poxa, GG começou a empreender, está no ramo de tal coisa. GG está em tal lugar, está desviada. Então são coisas que, infelizmente, o próprio sistema da igreja ensina de forma errada, de forma negativa. Eu sou cristã, não me vejo distante e fora da presença de Deus de maneira sobrenatural, não me vejo desse jeito. Porém, eu sei qual é o meu lugar, qual é o meu papel, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas sabe quando é que a gente realmente compreende isso? Quando a gente deixa de ver o tempo todo o roteiro do homem para olhar o roteiro divino. A Bíblia, ela nos dá essa liberdade de a gente saber o que realmente a gente pode vestir, o que a gente pode comer, aonde nós devemos ir ou não ir. Então, não existe bússola mais importante. Claro que eu também quero deixar isso aqui bem claro para que você aí do outro lado, de repente, não pense algo negativo. Eu congrego em um lugar, eu faço parte de um lugar e você tem sim que ser obediente aos seus líderes, mas acima de tudo, você precisa entender quem é Cristo de fato na sua vida, para que você não coloque a sua vida, os seus sonhos, a sua capacidade de pensar e raciocinar na mão daquele que de repente
é chamado de líder. Qual é a maior armadilha emocional que impede uma mulher de se descobrir e viver com propósito? O medo. O medo é uma armadilha terrível, porque ele nos limita, ele nos faz enxergar totalmente o oposto daquilo que você tinha uma visão. Então, de repente, o medo vai fazer você ter vontade de comprar uma sandália, um exemplo. O medo ele vai fazer você ter vontade de comprar uma sandália, mas você não sabe se você vai se adaptar a ela e se você vai conseguir caminhar elegantemente com aquela sandália. Isso não é sobre sandália, tá, gente? Só que você fica entre a vontade de comprar a sandália e o medo realmente de saber se você vai conseguir se posicionar nela. E o medo faz isso com a gente. Hoje eu moro numa casa pequena, mas eu quero morar numa casa maior. Um outro exemplo. E você tem lá tudo detalhado. De repente você tem até uma planta, um desenho da forma como você queria, da cor que você gostaria. Só que você, de repente, ouviu por aí que, pra quê? Essa besteira não já tem uma? Não já pode viver e tal, sabe? E aí, por conta do ouvir, sem você romper aquela ideia de que você pode sonhar e pode realizar, simplesmente você, mais uma vez se anula, deixa o seu sonho mais uma vez de lado e o medo vai lhe vencendo o tempo todo. E também não é sobre casa, é sobre o que você deseja, com responsabilidade, com honestidade, com integridade, florescer naquilo que você tanto deseja e sonha. Então, acho que o medo, ele é uma arma principal, uma das armas principais, poderosa e que paralisa muita gente. Nos últimos 2 meses de canal, qual foi a história de superação que mais te impactou? Rapaz, agora você pegou pesado, viu? Você pegou pesado porque nós estamos no 14º episódio, se eu não me engano. E todos eles, na sua maioria, falou bastante na minha vida, mas eu acredito que um dos impactos maiores foi o... Pode citar nome aqui, né? Pode. Foi o DJ Deane, que tem um contexto de vida bem difícil, bastante difícil. E isso não foi algo que aconteceu só agora durante a sua amputação, mas Jade já vem com um histórico de dor, de muita dor, desde criança. Então, quando eu olho, toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre Jeideane e falar com ela, eu entendo que é possível você realmente levar uma vida com leveza ou você romper a dor para você realmente chegar onde você deseja. E que as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas, infelizmente, elas olham para o seu próprio umbigo, né? Então ela é uma das pessoas que já passou pelo nosso canal, e cada dia que passa eu tenho também observado o contexto de vida dela para melhorar a minha vida. Uma outra pessoa que também me impactou bastante foi Polly, juntamente com a sua filha. E quando eu olho para Polly, eu acho que a dor é mais física e carnal mesmo, porque eu vejo uma mulher lutando todos os dias para poder ver a sua filha viva. E falar de maternidade, gente, uma coisa é você passar por alguma situação e você conseguir vencer ela e você continuar lutando. Outra coisa é quando mexe em nós mesmos. E a vida de Poliana, a história de Poliana é mexer com ela o tempo todo. É mexer na ferida dela o tempo todo. Que é a dúvida de que sua filha vai permanecer viva ou não. Então isso me faz pensar um pouco mais
sobre a forma como eu estou vivendo, a forma como de repente eu deixei de agradecer por algo, porque eu só tenho 2 filhas e as minhas 2 filhas, graças a Deus, são perfeitas, cheias de saúde. E quando eu trouxe Poliana aqui, eu passei a observar que eu poderia melhorar mais como mãe, né? Como mãe, como ser humano. E outra história que também mexeu comigo bastante esses últimos dias, todas, mas eu vou citar apenas essa agora, que foi a história de Ricardo Sfatti. Me emocionei bastante com a história dele, principalmente com a descoberta do diagnóstico dele, porque hoje em dia, no mundo que nós vivemos raso, onde a gente olha para as pessoas como se elas não fossem nada, a gente olha o diagnóstico como se fosse modinha, e na realidade o testemunho dele mexeu muito comigo e me fez repensar em muitas coisas, e principalmente, volto a dizer, aí eu trago novamente, mais uma vez, a questão da maternidade. Daquele momento eu saí e fiquei pensando quantas mães sofrem com seus filhos atípicos. Quantos filhos têm sofrido, têm se escondido e têm tentado tirar sua própria vida, como o próprio Ricardo citou aqui. Então, o testemunho dele também me fez refletir. E aqui eu digo uma outra coisa. Se tudo que você faz na vida, se não for para você se conectar com outras pessoas, eu fico me perguntando qual é o sentido da vida. Quando você trabalha, quando você consegue tudo que você deseja, quando você alcança os seus maiores e melhores sonhos, e quando você se realiza, eu fico me perguntando, do que vale a pena você ser tudo o que você deseja ser e você não conseguir contribuir com a vida do outro? Isso não entra na minha mente, não entra. Tudo que eu estou vivendo hoje é muito novo. Só que tudo que eu estou vivendo hoje, eu ainda carrego a mesma gesma de quando eu fui criança. Toda a vida eu tive esse jeitinho. A maioria das vezes eu já ouvi até dizer, você pensa muito no outro e deixa você para depois. Talvez eu já tenha feito isso. Talvez eu ainda precise melhorar nisso. Mas eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, como é que eu estou projetando uma vida de sucesso. E quando eu falo de sucesso, não é só dinheiro não, porque o dinheiro ele vem com sequência. A partir do momento que você entende o que é sucesso, e sucesso para mim é você conseguir crescer, chegar onde você deseja, mas aqui você, agarradinho na mão de outra pessoa, para que essa pessoa também chegue junto com você. Então isso para mim é sucesso. Eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, se eu não puder abençoar a vida de quem está aqui, agarradinho comigo, e que de repente não teve a mesma oportunidade que eu estou tendo, de repente não tem a oportunidade que você teve, e aquela ideia do só eu, comigo não funciona. É sobre isso. Eu ia perguntar o que era sucesso, mas você já respondeu. Mas baseado nisso, como a sua própria história influenciou na decisão de você se tornar mentora de mulheres? Perfeito. Eu já falei e não tem como, eu vou falar isso por muito tempo ainda, tá tudo muito recente e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Uma das principais coisas que hoje me fez e tem aflorado muito mais sobre a minha vida esses últimos dias é justamente baseado em tudo que eu vivi durante esses dias passados junto com o Painho. E não foi só com o Painho. Hoje eu entendo que em muitos hospitais que eu passei, por exemplo, eu tive a oportunidade de mentorar algumas mulheres, mesmo sem saber que a minha função era exatamente essa. Você já viveu algumas coisas que, por exemplo, você tá ali atuando, mas que de repente o título cai e você diz, peraí, eu já fazia isso, eu sempre fiz isso, entendeu? Então é exatamente dessa forma que acontece comigo. Eu já vivi
a minha vida toda mentorando mulheres. Se a gente pudesse trazer em números as mulheres principalmente, eu posso dizer com muito orgulho que existem muitas mulheres que com certeza trariam o seu depoimento aqui de algo tipo, eu estava dessa forma e depois de uma conversa que nós tivemos, algo mudou, o meu pensamento foi diferente. E isso funciona de forma normal para mim. Tem coisas que a gente não traz aqui, tem coisas que eu não apresento aqui, mas acontece de forma natural. Eu tô em qualquer lugar, daqui a pouco chega uma mensagem: G, eu tô precisando que você me oriente nisso aqui. Isso é mentorar mulheres. Isso é fazer com que outras mulheres também entendam, porque existe, eu tenho dito isso com muita frequência, o que existe de potência de mulheres por aí, só precisando de um direcionamento, não é brincadeira. Às vezes, tudo que ela precisa tá aqui, ó. Ela só não sabe usar. Ela só não sabe direcionar. E ela só não entendeu. Poxa, eu levo jeito para isso aqui. E por conta de uma conversa simples, sem muito arrodeio, sem muita mentira e sem nenhuma mentira. Porque, graças a Deus, se tem uma coisa que eu trago muito, tanto nas redes sociais como na minha vida privada, é verdade. Então, vocês não vão me ver aqui falando algo que de repente eu já não tenha vivido. Vocês não vão me ver aqui vendendo coisas absurdas do seu normal. Vocês não vão me ver aqui, por exemplo, aproveitando o seu momento, a sua história, para me beneficiar. Isso aí eu posso garantir a vocês, com certeza. Eu não vou usar aquilo que é algo particular seu para ganhar engajamento, seguidores. Eu não preciso disso. Eu não estou em busca disso. Agora, se acontecer, é consequência de uma constância e de uma constância muito bem feita. Você fala de mentorar mulheres, mas ao longo do caminho que eu pude acompanhar também, você já mentorou alguns homens, certo? E isso vem também do ramo da produção musical, enfim, eu já pude acompanhar muito sobre mentorias com artistas, músicos, e não se trata só de mulher, mas seu público maior é mulher, né? Sim. Eu já presenciei situação de uma cantora ser paralisada por um trauma e através de uma mentoria, de uma conversa, uma mentoria mesmo, e essa pessoa destravar, sabe, desbloquear e conseguir, assim, mostrar um pouco do seu potencial. Parabéns. O que você diria hoje para uma mulher que está paralisada pelo medo, mas sente no coração que precisa recomeçar? Vá com medo mesmo, minha filha. Vá com medo. Volto a lhe dizer mais uma vez, eu não vou dar exemplos de pessoas lá fora, eu vou começar por mim. Porque a partir do momento que eu me apresento, eu me mostro, e eu digo a vocês como é que funciona, de repente você que está aí do outro lado, que nada, já é tão fácil para você falar, é tão fácil para você aparecer, é tão fácil para você realizar qualquer coisa. E se eu disser a você que eu estou aqui e tudo que tem acontecido na minha vida, os últimos dias, os últimos tempos, é com medo mesmo. Se você estiver pensando que existe mágica para você realizar algumas coisas na sua vida, é pura mentira. Quem disser isso está mentindo, é engano. É simplesmente você vencer a você mesmo todos os dias. Ah, eu não quero, ah, eu não posso, ah, eu quero sim, eu posso sim. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Ah, GG, amanhã não vai dar. Continue tentando, até o dia que der. Só que uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, principalmente, e aqui eu quero deixar para que você também torne isso a sua realidade, é não, absolutamente, não se compare. Porque fulano está mais à frente do que você, fulano tem mais seguidores que você, fulano consegue falar melhor do que você. Só que o que você não entende é que para fulano estar lá, já naquele nível, ele teve que passar pelo processo dele, que é o mesmo processo que eu estou vivendo hoje. Quais são os processos que você está vivendo hoje, GG? O passo a passo.
Antigamente, para mim, era muito fácil chegar lá numa bancada da rádio, sentar, e eu tinha uma programação tudo certinho, eu fazia meu papel e, ó, caía fora. Hoje em dia, não. Hoje eu estou vivendo um outro estágio, um outro processo, um outro período da minha vida. Que tem dias que, se eu pudesse, eu nem aqui aparecia. Mulher, como é que é isso? Sim. Tem dias que, se eu pudesse, nem aqui eu aparecia. Tem dias que, se eu pudesse, mudava as caras lá no Instagram. Mas sabe o que é que acontece quando você deixa de aparecer? 1 ou 2 ou 3 mulheres. Tardou também o seu desejo de crescer. Tardou a sua vontade de se inspirar em você, porque você simplesmente não apareceu. Tem gente que se inspira em você, mas também não vai lhe dizer. Ah, eu me inspiro em GG. Eu nunca tive problema nenhum de dizer para muitas mulheres o quanto essas mulheres me inspiravam, o quanto eu tinha admiração dela, o quanto eu achava elas bonitas. Tem muita gente que tem essa dificuldade de olhar para você de repente. Eita, Cibele fala muito bem, só que eu não vou dizer ela que ela fala muito bem, porque senão ela vai se achar. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre tive esse dom de admirar outras pessoas e verbalizar. Gente, isso não vai fazer você menos importante. Isso não vai fazer você menos capacitada ou não. E a capacitação, ela só acontece quando você cria conexão com outras pessoas. Então, não pense em ir para lugar nenhum se você estiver pensando em ir sozinha, porque sozinha a gente não consegue nada. Cite uma mulher que você admira muito. Primeiramente, a minha mãe. Segundo, as minhas irmãs. Claro, primeiro eu vou falar dos meus, para depois falar dos outros. E aqui, se eu fosse citar inúmeras mulheres que eu tenho uma admiração, não ia dar para colocar aqui, de jeito nenhum. Mas a começar primeiro dentro da minha casa. Então, como é que você enxerga o papel da mulher cristã hoje, diante de tantas cobranças religiosas e sociais? A mulher, nós crescemos ouvindo de que mulher não pode muita coisa, a não ser varrer uma casa, cuidar da família, a não ser lavar prato, a não ser fazer tudo aquilo que, prende ela justamente naquele mundinho. E quando a gente traz para a parte religiosa, principalmente, porque mulheres que são religiosas ou que são cristãs, ou que estão vivendo a escravidão da religiosidade, ela não pode ser uma mulher independente, porque se ela for independente, ela vai trair o marido. Vocês sabiam disso? Vocês nunca ouviram isso? Então abafa, deixa isso para lá. A mulher cristã ou presa na religiosidade, ela não pode ser bonita. Peraí, que hoje nem tô tanto assim, viu? Se acha, viu? Ela não pode ser bonita. A mulher presa na religiosidade, ela não pode fazer parte de uma sociedade porque vai afastar ela da igreja e tantas e tantas e tantas outras coisas que nós ouvimos por aí. Só que a mulher, ela pode fazer o seu papel brilhante dentro de casa, na sociedade, na igreja, sem negociar aquilo que ela acredita, aquilo que ela sonha, aquilo que ela deseja e aquilo que ela pretende somar para com a vida do outro. Na minha opinião, é sobre isso. O que significa para você ser uma mulher gostosa nesse movimento que você está construindo? Ah, eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. E volto a dizer mais uma vez, essa frase não nasce de hoje, nem desses tempos. Toda a vida eu sempre fui isso aqui, que vocês estão vendo. E para mim, uma mulher gostosa, e eu já fora, sem nem imaginar que eu poderia trazer isso hoje para minha atualidade. Toda a vida eu sempre disse que para mim uma mulher gostosa é uma mulher de bem com a vida. Para mim, uma mulher gostosa não é só você olhar o biotipo dela, porque as pessoas associam logo o gostosa com a mulher bem feita, né? Associam logo uma mulher gostosa que é aquela que está no padrão. Existe sim esse tipo de mulher gostosa, mas para mim mulher gostosa é aquela que está passando por uma situação
que se você passar 2 minutos conversando com ela, você vai ter pena. Quando eu digo pena, é justamente pela situação que ela está vivendo. Só que com isso, ela transformou a sua luta, a sua dor, em algo grandioso. Para mim, uma mulher gostosa é aquela que, volto a dizer mais uma vez, ela tem um sonho para realizar, mas ela já mentaliza que outras amigas também poderiam estar juntamente com ela nessa corrente. Então, mulher gostosa vai muito além do seu biotipo. Uma mulher gostosa é aquela que sabe enfrentar as suas dificuldades, lembrando que a vida é leve e a vida é breve e ela precisa ser vivida de maneira gostosa. É sobre isso. Essa é a última pergunta. Quais são os próximos passos da GG França como mentora e empreendedora? Perfeita essa pergunta também. Inclusive, eu estava fazendo mentoria hoje de manhã, justamente falando sobre isso. Veja só, eu pretendo crescer na graça, no conhecimento e também nos cifrões. Sim, por que não? Claro. Só que há uma diferença entre você crescer e você se corromper. E aqui eu deixo uma dica para você. Você pode todas as coisas, você pode chegar onde você quiser, onde você deseja, contando que você não esqueça o principal motivo de fazer você chegar aonde você está. Deus. E isso não é sobre religião, é sobre conexão, intimidade e também soberania. Eu quero conquistar, eu quero realizar tudo que eu desejo, tudo que eu sei que eu mereço, tudo que eu estou trabalhando para fazer acontecer. Eu só não posso perder a minha essência. Eu só não posso fazer com que eu consiga chegar lá e eu esqueça de quem me levou. Então esse vai um recado especial para você. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Você pode se realizar, você pode sim, de repente, planejar uma viagem, você saber que você tem o dinheiro para aquilo ali e sem negociar aquilo que você realmente é, para que foi chamada e para o que Deus realmente tem escrito sobre a sua vida. Então você, mulher, que de repente está aí, mas está presa na religiosidade, achando que não é possível viver uma vida plena, leve, uma vida de conquista, sem ter o medo de dizer eu me perdi pelo caminho. E o perder pelo caminho só vai acontecer se você realmente não tiver uma vida, uma base enraizada nesse Deus Todo-Poderoso. Porque embora todos os pratos que lhe sejam oferecidos no decorrer da caminhada, você só vai comer se você mesmo quiser. Então esse é o conselho que eu dou a você. Sonhe, realize e realize diante daquele que pode todas as coisas. Um cheiro, Deus abençoe vocês e qualquer coisa é só falar comigo.